Queridos, em primeiro lugar, a Bíblia de fato confirma a existência dessa batalha espiritual. Inclusive, exorta o povo de Deus acerca de sua urgência e importância. Paulo escrevendo aos Efésios, entre o versículo 10 e o versículo de número 20. Ao final desse bloco, eu vou citar para vocês aqui alguns versículos que a Bíblia nos traz alertando sobre batalha espiritual. Em segundo lugar, a Bíblia informa claramente quem são os agentes do mal, ou seja, quem são os inimigos que devem ser combatidos na batalha espiritual. É importante que você entenda isso. Em terceiro lugar, a Bíblia esclarece qual é o objetivo deste império do mal e como ele age. Satanás e seus anjos se ocupam de fazer oposição a Cristo e à Igreja. O desejo deles é destruir a obra de Deus nesta terra. Na tentativa de conseguir este objetivo, os seres malignos agem de forma muito organizada e estratégica. Paulo vai dizer que o diabo promove astutas ciladas. Não é uma cilada grandona com uma seta dizendo, aqui tem uma cilada. Não. Ela vem encoberta, você não vê. Ela vem disfarçada, você não percebe. E lança dardos inflamados, como diz Efésios 6, versículos 11 e 16. É interessante saber que a palavra cilada, ela traduz um termo que vem de uma raiz grega que o significado literal é método. Ele tem métodos de trabalho. Ele não trabalha de qualquer forma. Nós costumamos dizer, numa linguagem muito evangélica, uma linguagem muito cristã, que enquanto nós, às vezes, nos divertimos, fazemos as coisas do dia a dia do ser humano, o que é normal, Satanás ele está trabalhando 24 horas para tentar nos destruir, para poder obstruir os planos de Deus na minha vida e na tua vida. Significa que Paulo vai dizer que Satanás possui um método bem definido para lutar contra o povo de Deus, contra a minha vida e contra a tua vida. Em outras palavras, ele não faz um ataque desordenado e sem sentido. Eu até vou usar uma expressão que não está na palavra. Ele tem um plano personalizado para cada um de nós. Ele tem um plano porque ele sabe aonde ele vai encontrar as minhas fraquezas, aonde ele vai encontrar as tuas fraquezas. Um bom estrategista nunca vai lutar contra o seu oponente aonde ele é mais forte. Ele tenta trazer para o seu campo de batalha aonde ele tem domínio. E é com base nesse método que ele vai lançar dardos inflamados, ou seja, ele não chega para uma briga mais corporal, porque ele sabe que nós identificamos ele e o repreendemos. Então ele fica de longe e lança dardos de uma distância que muitas das vezes nós não estamos nem vendo, na expectativa de nos atingir. Ele possui um alvo muito bem estabelecido, eu e você. No primeiro aspecto, a Bíblia aponta para a suficiência da obra de Cristo. Significa que Jesus já impôs uma derrota esmagadora a Satanás. Na cruz, ele triunfou sobre os poderes malignos e despojou principados e potestades, como Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2, versículo de número 15. A obra de Cristo, ela é perfeita e ela é suficiente. Ela não precisa de complementos humanos. Não é o crente que destrona os espíritos malignos, porque eles já foram despojados por Cristo. Então podemos dizer que, de certo modo, lutamos uma guerra que está vencida por Cristo, e contra um inimigo derrotado, que é Satanás. Mas se nós não fizermos a nossa parte, ele ainda pode nos ferir. Num segundo aspecto, a Bíblia vai dizer que ainda é necessário que nos posicionemos como cidadãos do reino de Deus, diante das investidas malignas. Efésios capítulo 6 é muito esclarecedor nesse sentido. Isso quer dizer que, apesar de Satanás ser um inimigo derrotado, sem qualquer chance de reverter sua miséria e ruína, ainda assim ele procura fazer o maior estrago que ele puder. Ele vai lutar todo o tempo para tentar nos atrapalhar, para tentar nos destruir. Então, sempre que a Bíblia fala sobre o papel do crente na batalha espiritual,
ela está enfatizando um conceito de resistência. São inúmeras as recomendações bíblicas para que o crente resista, porque não somos nós que vamos contra Satanás, é ele que vem contra nós. Então nós resistimos. Nós tentamos frear as investidas satânicas, usando as armas que o Senhor nos dá em Efésios capítulo 6, usando sobretudo o sangue de Cristo, para que nós possamos resistir, perseverar, vigiar, permanecer firme até o final. É o próprio apóstolo Paulo que vai ensinar que o cristão deve enfrentar a batalha espiritual revestido com a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. O crente só pode ser vitorioso na batalha espiritual através de sua união com Cristo. Só assim nós somos mais fortes. Paulo vai dizer em primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a minha vitória e a tua vitória, ela não tem uma base humana, ela tem uma base espiritual. A minha vitória e a tua vitória, ela não tem uma base de merecimento. Não é meritocracia, mas é graça de Deus, é bondade do Senhor. Depois, o mesmo apóstolo, ele vai escrever dizendo que durante na sua vida, ele foi vitorioso porque o Senhor o revestiu de forças, o libertou da boca do leão e o livrou de toda obra maligna. Ele vai registrar isso na sua segunda carta ao seu filho na fé, o apóstolo Timóteo, capítulo 4, versículos 17 e 18. É fácil perceber que o falso ensino que informa que batalha espiritual, o crente deve ser um caçador de demônios, não é bíblico. O verdadeiro ensino bíblico diz que Cristo foi quem derrotou Satanás e seus anjos e já nos garantiu uma vitória definitiva sobre o reino das trevas. Agora, cabe a mim e a você resistir à fúria desse inimigo que já foi derrotado, que já foi vencido, mas ainda não foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ele é astuto. E enquanto trabalhamos em prol do avanço do evangelho no mundo, ele vai tentando nos travar, vai tentando nos atrapalhar, vai tentando nos ferir. Durante a vida cristã, o crente tem que resistir como um soldado que monta guarda sobre um território já conquistado. Nós invadimos o território do inimigo, colocamos a nossa bandeira, mas nós estamos no território do inimigo. Quando você lê um pouco sobre a história da guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã, você vai descobrir que as derrotas impostas ao poderio norte-americano não foram impostas pelas tropas vietnamitas, mas o território, a selva, a geografia, as enfermidades locais que os vietnamitas conheciam tão bem, foram alguns dos maiores adversários que os americanos encontraram naquela luta. A Bíblia não fala de crentes atacando demônios na batalha espiritual. Ao contrário, ela fala de crentes sendo atacados por ações e ciladas malignas, mas resistindo e triunfando sobre esses ataques pelo poder do fortalecimento de Deus. Talvez eu esteja insistindo nisso, porque alguém que está me assistindo agora está passando por esse tipo de batalha. Nós não fomos chamados para atacar, nós fomos chamados para resistir. Nós resistimos no nome de Jesus, nós resistimos no sangue de Jesus, nós resistimos com base na palavra de Deus, e isso nos garante a vitória. A Bíblia não diz que temos que usar supostos amuletos sagrados ou fazer correntes, campanhas ou rituais para vencer esse tipo de batalha. Cuidado, porque na nossa igreja nós não temos os chamados pontos de contato. O que é um ponto de contato? Eu te explico. É você santificar, às vezes, determinados objetos. Eu boto água no copo, levo o copo para o quarto, coloco o copo no chão, ajoelho perto do copo, boto o copo no carro. Não. Um copo de água eu uso para beber. Eu posso levar o copo para o quarto? Sim. Para quê? Para beber água. Eu vou beber água de madrugada.
mas não é o copo, não é a imagem, não é o lenço. Nós não temos ponto de contato, nós não temos amuletos sagrados. Eu respeito que você, a título de decoração da sua casa, tenha lá uma estante de madeira e coloque a Bíblia aberta no Salmo 91. Mas não é isso que vai colocar Satanás para bater em retirada. Não. O que bota ele para bater em retirada é o Cristo do Salmo 91. É o Deus da Bíblia Sagrada, o meu Deus e o teu Deus. Então nós não precisamos viver presos a amuletos. A Bíblia diz que nós devemos tomar a armadura de Deus e essa armadura ela é espiritual. Muito embora Paulo faça um paralelo falando sobre capacete, sobre couraça, sobre cinto, sobre espada, sobre sapatos, que era vestimenta de uma armadura de um soldado preparado para a guerra, isso não é literal. Ninguém coloca uma armadura para ir para a rua, para fazer banco, para ir para o trabalho, para pegar o metrô, para ir a uma praia. Não, a armadura da nossa batalha espiritual, ela é espiritual. Nós precisamos estar cingidos, cinto, com a verdade. Não é o cinto, é a verdade. Vestido com uma couraça de justiça. Não é a couraça, é a justiça, verdade, justiça. E devemos estar amparados pelo escudo da fé. Não é o escudo, é a fé que nos protege. Quando alguma coisa vem contra nós, nós nos protegemos com a fé. Proteger a nossa cabeça com o capacete da salvação. Tu não tem um elmo, um capacete. Não, é o revestimento da salvação de Cristo. A espada do Espírito empunhada na mão. Olha, eu vou logo te dizendo, eu não tenho uma espada. Porque a Bíblia não vai falar de uma espada física, literal. Ela vai falar da palavra, da comunhão que temos com o Espírito, do revestimento que possuímos para lutar essa batalha de cunho espiritual. A tática que devemos seguir na batalha espiritual consiste na oração, na súplica, que é uma oração repetida, piedosa, na vigilância e na perseverança constante. Eu não relaxo no mundo espiritual. Está tudo dominado, está tudo certo. Não, nada está dominado. O terreno ele é minado. Eu estou num terreno onde o adversário já foi vencido, mas ele está lá. Então eu ando com muito cuidado nesse terreno espiritual. Eu ando, eu não estou travado, eu avanço, eu não preciso retroceder, mas eu faço tudo com muito cuidado, porque quando eu acho que essa batalha, na verdade, virou um campo de festas, eu estou preparando a minha vida para ser derrotado, e o Senhor não nos chamou para isso. Portanto, sem dúvida, a batalha espiritual ela é uma realidade que não pode ser subestimada. Na verdade, não há um único crente verdadeiro que não esteja envolvido em batalha espiritual. Se você está vivendo aquilo que Deus tem para você, está passando por batalha. Por isso é fundamental que todo cristão saiba realmente o que a batalha espiritual é à luz da Bíblia. Todo crente precisa entender que a vitória nesse conflito é garantida por Cristo, que já subjugou todas as criaturas e todos os poderes ao seu senhorio. Tem alguns textos que eu quero compartilhar contigo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, que é vosso adversário, ele anda ao derredor de vós. E como um leão ele ruge, ou brama como um leão, procurando a quem possa devorar, a quem possa tragar. Romanos, quando Paulo escreve a sua carta à igreja que está em Roma, capítulo 12, versículos 1 e 2, ele vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, ou seja, não tomem a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus.
Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso tudo nas minhas táticas, na minha força, na força do meu braço, não, é naquele que me fortalece. Mateus capítulo 19, versículo 26, Jesus, fitando neles o olhar, vai dizer: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Tem coisa que eu e você não temos como vencer, mas Deus pode. Com Deus nós podemos. Tem lutas que se levantam diante de nós que nós dizemos assim: agora não vai dar. Mas deixa eu te dizer da minha própria experiência. Quantas lutas eu imaginei que eu fosse perder, e eu já venci. E hoje eu estou diante de outras, e elas são maiores do que as que ficaram para trás. E a impressão que eu tenho é que agora eu não vou vencer. Mas quando eu olho para trás e eu vejo por aquilo que eu já passei, eu tenho uma certeza, que o Deus que me ajudou a vencer todas as outras lutas que eu perderia humanamente falando, vai me ajudar a vencer essa também. E atrás dessa tem uma outra maior que eu ainda não vi. E cada luta é um preparo para uma vitória ainda maior. Efésios 6, capítulo 12, vai dizer: porque a nossa luta não é nem contra o sangue, nem contra a carne, ou seja, ela não é humana, mas sim contra principados e potestades. Está falando de um mundo espiritual, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. João capítulo 14, dos versículos 12 até o versículo 15, vai dizer que em verdade vos digo que todo aquele que crê em mim fará também as obras que faço e fará maiores ainda do que estas, porque eu vou para junto do Pai. É Jesus que está falando. E tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus está dizendo isso, isso eu farei, a fim de que o meu Pai seja glorificado no Filho, em mim e em você. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É Jesus dizendo: o segredo da vitória, a senha, é usar o nome de Jesus. Salmo 34, versículo 18, vai dizer que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Deus está perto de você. Pastor, eu estou passando por uma luta. Eu estou com vontade de desistir. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é espírito. Você não vai tocar nele fisicamente, mas ainda que você não sinta, às vezes, a presença, ele está perto de você, ele está ao teu alcance. Deus, ele não está num trono que ele é inalcançável, inatingível, inacessível. Não, nós temos acesso ao trono de Deus. O Salmo 27, versículo 14, vai dizer: espera no Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração, espera, pois, no Senhor. Quem espera no Senhor, quem coloca sua confiança no Senhor, não vai ser decepcionado. João capítulo 16, versículo 33, vai dizer: essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim, ou em mim tenhais esperança. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? Eu venci. Eu venci como filho nascido de Maria. É possível vencer o mundo. Se eu venci, vocês também poderão vencer. Ele está falando de mundo no sistema espiritual. Ele não está falando de vencer o mundo político. Ele não venceu Roma, não venceu uma guerra e libertou os judeus da opressão romana. Não é isso que ele está falando. Eu venci a minha batalha espiritual, e se eu venci, vocês também vencerão. Lucas 10, versículo 19, vai dizer: e eis que vos dei autoridade, ou vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Não está falando de serpente e escorpião literal. Por favor, não vá ficar procurando serpentes e escorpiões para sair pisando. Isso pode dar ruim. Ele está falando de serpentes e escorpiões inimigos, peçonhentos, que têm veneno, que pode matar no mundo espiritual. Eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e todo inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Eu termino com Tiago capítulo 1, versículo 15, que vai dizer: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes lança em rosto, e ser-lhe-á concedida. Peça a Deus sabedoria.
para conhecer melhor a batalha espiritual. Nós demos aqui alguns dados sobre um assunto que você precisa continuar mergulhando. Se a Bíblia Sagrada trata desse assunto do Gênesis até o Apocalipse, certamente não seria em 2 módulos e com muita rapidez e superficialidade que eu poderia te dar uma base profunda sobre esse assunto. Mas peça sabedoria a Deus para que você identifique a batalha espiritual aonde você está envolvido, aquilo que está acontecendo ao teu redor. Compreenda que vai haver reações de pessoas que elas não são do mundo físico normal. Você vai estranhar e vai dizer, como é que ele fez isso? Como é que ela falou assim? Mundo espiritual, batalha espiritual. Mas Deus me chamou para nos dar vitória. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Eu quero ser profeta no final desse vídeo e liberar uma palavra sobre a sua vida. Você vai ter vitória nessa batalha. Não desista. Quando o escritor aos Hebreus escreve a sua carta, ele vai dizer de um grupo que retroage, de um grupo que avança. E ele vai dizer que eu e você, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas prosseguimos para alcançar objetivos, para a salvação. Nós vamos ter vitória no nome de Jesus. Deus abençoe o teu lar, no nome de Jesus.